continuidade, galera. Vamos lá rapidinho. Então, vamos falar aqui sobre instrumentos financeiros, dando continuidade. Falar sobre reconhecimento e mensuração. Lembrando que o nosso foco é sempre reconhecimento, mensuração, reconhecimento, mensuração. Tá? Vamos ver o que a norma diz. Entendendo que agora nós estamos estudando o CPC 48. Tá? Quem quiser pegar, começar a estudar, dar uma lida, é interessante. Principalmente vai fazer concurso. Mas entendendo que isso aqui é simplesmente para atingir, tá certo? Os objetivos da disciplina, que nós vamos ter prova daqui a uns dias, tá ok? Então vamos lá. Tá aqui rapidinho, reconhecimento e desreconhecimento. A entidade deve reconhecer um ativo financeiro ou um passivo financeiro em seu balanço patrimonial, quando e apenas quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Pronto. Isso vai de acordo com a definição que a gente viu. Lembra? Instrumento financeiro é um título ou um contrato que vai gerar para partes, né, ativos e passivos financeiros ou instrumentos patrimoniais. Então, a partir do momento que essa disposição contratual ela faz parte da minha entidade, eu consigo reconhecer que isso faz parte, eu consigo dizer que aquilo é meu, eu tenho os riscos e benefícios ao meu favor, tá certo? Sem haver essa divisão, né, com ninguém, então eu posso dizer que esse instrumento financeiro faz parte agora da minha entidade, tá certo? Ao reconhecer pela primeira vez, vamos dar continuidade aqui, um ativo financeiro a entidade deve classificá-lo de acordo, tá, com esses itens e mensurá-los de acordo com os itens. Ao reconhecer pela primeira vez um passivo financeiro, a entidade deve classificá-lo de acordo com os itens e mensurá-lo de acordo com os itens. Entendendo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre mensuração, agora a gente está falando sobre reconhecimento, tá certo? Para reconhecer, a gente nós temos que atingir algumas etapas para saber onde é que ele está de verdade classificado. Como recebíveis ou empréstimos, ele está dentro da classificação de ser mantido, né? Se ele está sendo mantido, é custo mensurável, se ele vai ser negociado, ou ele pode estar mantido comigo ao mesmo tempo, eu tenho a opção de vender, ele vai ser, né, outros resultados abrangentes, aí se não, o valor justo por meio de resultados, se ele for simplesmente para venda, tranquilo? Então isso aí vai depender de uma percepção muito subjetiva, entendendo que hoje em dia, para reconhecer e desreconhecer, eu preciso seguir o plano de negócios da empresa, né? Então, vamos aqui rapidinho, principalmente plano de negócio referente a instrumentos financeiros, se é que a entidade tem um. Mas vamos lá. Lá no anexo B, o que é que ele diz? As contas a receber e pagar incondicionais devem ser reconhecidas como ativos ou passivos quando a entidade se tornar parte do contrato. Então tá aí, a partir do momento que, né, eu vou contrair um empréstimo, a partir da assinatura desse contrato, a partir dos efeitos que esse contrato tem com a entidade, eu posso reconhecer essas contas a pagar e receber. Tanto é que você vai ver, ele coloca lá contas a receber e a pagar, quer dizer, de uma forma bem abrangente. Entendendo que aqueles exemplos que nós vimos sobre instrumentos financeiros, os títulos de crédito, as aplicações financeiras, os valores imobiliários, tudo aquilo, tá certo? É reconhecido como um instrumento financeiro. Dentro da classe de contas a receber e a pagar, ou dentro de uma aplicação financeira que eu vou manter comigo, né, até o final, vou reconhecer lá pelo meu custo. Ou se eu tenho uma intenção, eu tenho uma debênture, por exemplo, ativa e tenho, né, a intenção de permanecer, mas sei lá, pode ser que a qualquer momento, se eu tiver uma condição de venda, eu vou vender, ou se eu tenho esse instrumento financeiro apenas pela condição de venda, tá? Vamos continuar lendo. E como consequência, possuir o direito legal de receber ou a obrigação legal de pagar à vista. Então você está vendo aí que temos aí um grande grupo, né? Como é que eu reconheço todos esses bens? Via de regra, nós vamos ver que reconhecer é quando faz parte. Lembro lá atrás que a gente leu, é quando ele faz parte dessas disposições contratuais, eu faço parte desse mundo contratual, aqueles efeitos do contrato começam a fazer efeito na entidade, eu posso reconhecer esse instrumento. Mas uma das características é como eu desconheço esse instrumento. Aí é a parte 2, porque se eu reconheço, eu posso desconhecer também, ou vou desreconhecer. Desreconhecer é tirar, né, fazer com que esse instrumento financeiro ele não faça mais parte da minha entidade. Eu passei para alguém, ou ele expirou o prazo. Vamos olhar aqui rapidinho quais são as formas. Está aqui, ó, desreconhecimento. A entidade deve desreconhecer o ativo financeiro quando
e apenas quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa ativo financeiro expiraram por conta da data, expiraram porque não tem mais sentido, eu perdi alguma coisa, a empresa lá faliu, não vai mais gerar fluxos de caixa, mas via de regra vai expirar quando eu cumpro todo o contrato e a partir da data que vence o contrato, ele não vai mais gerar efeito. Ou quando eu vou transferir, quer dizer que eu passei para alguém, tá certo? Passei para alguém e eu não tenho mais o controle desse ativo. Quando eu não tenho mais o controle desse ativo, significa que eu passei outro, para outro ente, todos os riscos e benefícios e eles que vão tomar conta disso aí. A partir de agora eu não tenho mais nenhuma obrigação ou nenhum direito sobre esse instrumento financeiro. Tranquilo? Beleza? Tá aí. Como é que eu desreconheço? É uma palavra que não é muito utilizada, né? No nosso cotidiano, mas tá aí, desreconhecer. E como é que eu desreconheço o passivo financeiro? Entendendo que tanto eu posso adquirir ativos como adquirir passivos. Uma empresa pode querer ir atrás de um instrumento financeiro passivo para se capitalizar, entendendo que sempre é uma desvantagem. A função do passivo financeiro é capitalização no início, mas no final você vai desprender um pouquinho mais de caixa. É uma desvantagem. Mas vamos lá, a entidade deve dar baixa no passivo financeiro, ou a entidade deve baixar o passivo financeiro, ou parte do passivo de seu balanço patrimonial quando e apenas quando ele for extinto, ou seja, quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirada. Então, via de regra, né, se a gente for utilizar a continuidade normal dos negócios de uma empresa, você vai liquida por caixa. Né? Entendendo que quando você adquire um instrumento financeiro passivo, mesmo que você se capitalize lá em caixa, ou em outro, sei lá, um bem, ou um outro título que você está precisando, você tem que entender que a partir daquele momento você está devendo caixa a alguém. E via de regra, ninguém empresta caixa ou ninguém empresta recurso financeiro a alguém para ganhar menos. Sempre vai ter um juro, sempre vai ter uma oscilação no mercado, sempre vai ter várias variáveis que vocês vão, quando eu estou falando de mercado, pode ter várias variáveis que vão fazer com que a gente ganhe ou perca. Né? Ou você vai ganhar ou perder nesse processo. Via de regra, passivo financeiro, o adquirente do passivo financeiro ele vai trocar caixa por menos caixa, porque no final você vai pagar juros, você vai pagar outras questões, você vai pagar, né, talvez comissões, você vai perder. Via de regra, você vai perder, porque você está adquirindo caixa em troca de caixa, entendendo que a quantidade de caixa pelos juros você vai acabar perdendo, tá certo? Mas vamos lá, rapidinho, como é que a gente, existe um fluxozinho na própria norma, eu tentei transcrever aqui, não é fácil, não ficou muito bacana não, mas vai dar para você entender rapidinho, entendendo que o desreconhecimento tem a ver também com o fluxo de caixa, você não vai mais, né, fazer parte, não vai fazer mais parte da sua vida esses fluxos de caixa. Vamos lá aqui rapidinho para os ativos, tem um fluxozinho lá para os ativos, olha só, os fluxos de caixa de ativos se expiram, se eles se expiram, tá certo? Significa que já venceu o prazo, você desconhece. Se não, você tem que fazer ou se perguntar, a entidade transferiu o ativo? Se a entidade transferiu o ativo, né? Se não, o que é que acontece? Você não transferiu, você não desreconhece. Mas se transferiu, você vai ter que fazer algumas outras perguntas a esse instrumento financeiro para saber se você vai desconhecer ou não e segue uma sequência. Aí vamos lá. Se você transferiu, né? A entidade transferiu todos os riscos e benefícios do ativo, são perguntas isso aí, tá, gente? Me desculpa porque eu estou utilizando um programa que ainda eu não consegui localizar as interrogações, mas peço desculpa, mas aí são perguntas que você tem que fazer ao instrumento financeiro, ok? Então vamos lá. Se transferiu todos os riscos e benefícios, né, significa que esse bem você não reteve nada dele. Se você não reteve, você passou para alguém, você redesconhece. Né? Se sim, desreconhece. Tá certo? Se não, aí vem mais algumas perguntas que você precisa fazer na questão da retenção. Primeira pergunta que você vai fazer, né? A entidade reteve todos os riscos e benefícios do ativo, quer dizer, você transferiu, mas mesmo assim alguns direitos, por exemplo, direito de venda, o direito de venda
não é do cessionário, mas do cedente, continua ainda com a entidade origem o direito de venda, por exemplo. Então, tem lá no contrato que a empresa, né, a entidade B, por exemplo, uma transação entre entidade A e B, a A, ela cede, tá certo? Mas o cessionário lá, tá certo, que está recebendo esses direitos, ele não tem o direito de venda porque no contrato diz que a venda depende exclusivamente do cedente. Então, significa que a entidade origem ainda tem direitos de venda sobre esse instrumento. Então, você está retendo. Então, olha só, a entidade reteve todos os riscos e benefícios do ativo. Quem se aproveita dessas situações é a entidade de origem? Se sim, não desreconhece. Se não, aí tem outra pergunta que você tem que fazer. A entidade reteve o controle do ativo? Riscos e benefícios e controle, né, para mim, estão dentro da mesma margem. A pergunta é redundante, talvez para a norma, para, né, os anglo-saxões, isso seja uma sequência lógica, mas para a gente, risco, benefícios e controle, para mim está dentro da mesma margem. Mas vamos lá, o que é que ele diz? Se você reteve o controle, a entidade de origem retém o controle, não desreconhece. Mas se você não retém mais os riscos, os benefícios, não tem mais o controle, a transferência mesmo, o que é que vai acontecer? No final, né? No final, se você não reteve, significa que se não há retenção, não houve, né, você não tem mais nenhum direito sobre esse instrumento financeiro. No final, você tem que desreconhecer. É uma sequência que, via de regra, a gente, na prática, você não vai usar todos esses, né? Isso é muito subjetivo. As pessoas na prática já sabem fazer isso de uma forma muito mais fluida, né? Pelo plano de negócio, você já sabe se você vendeu, se não vendeu, se transferiu, se não transferiu, se retém ou não, tá bom? Mas aí você está vendo que é uma norma principiológica, ela lhe dá N possibilidades. Transferência, venda, né? Retenção, não retenção. Então você está vendo que você tem que seguir essa sequência aí para saber se desconhece ou não. Mas vamos aqui. Exemplos de transferência, rapidinho. Quando é que eu sei que a entidade não transferiu? Venda incondicional, quer dizer, exemplos de quando a entidade transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade. Venda. Você vendeu. Pronto, a venda é incondicional. Tá? Venda do ativo juntamente com a opção para recompra do ativo financeiro ao seu valor justo na época da recompra. Quando você tem essa opção de recomprar, mas pelo valor justo que está ali, tá certo? O valor justo exatamente da época da recompra. Você está recomprando basicamente pelo mesmo valor. Ele considera isso, tá certo? Que você transferiu. Aí, venda do ativo financeiro justamente com a opção de compra, de venda ou compra que esteja substancialmente fora do preço, ou seja, a opção de que esteja tão fora do preço e que seja tão altamente improvável que entre no preço antes do vencimento. Provavelmente, né, é que aí nesse caso você está saindo aí com uma vantagem, essa vantagem é tão, tão vantajosa que é improvável que incorra, né, antes mesmo do vencimento, tá certo? Aí são opções, mas via de regra, para nós resumirmos, venda. Né? Se vendeu, transferiu, já era, tá certo? E a avaliação do controle? A avaliação do controle é simples. Você não retém o controle, né? Quando? Quando o quê? Se o cessionário, ó, tiver a capacidade prática de vender o ativo transferido. Pronto. A entidade reteve o controle do ativo transferido se o cessionário não tiver a capacidade prática de vender o ativo. Acabou. E o que é cessionário? Quem foi beneficiado com bens ou direitos que pertenciam a outra. Então você está vendo aí que é tranquilo. Quando é que eu sei que eu não tenho mais o controle? Quando a outra parte pode vender. Quando é que eu tenho o controle? Quando só pode vender com a minha permissão. Tranquilo? Fácil demais. Então, temos aí, tá certo, a parte teórica, entendendo que o que me interessa é exatamente a terceira parte nossa, que é exatamente o que? A classificação que tem a ver com a mensuração, beleza? Então, gente, até o próximo vídeo. E, se Deus quiser, nós teremos a nossa aula prática exatamente em sala de aula, porque, sinceramente, pensa na dificuldade que eu tenho de gravar esses vídeos. Valeu, bom feriado, bons estudos.